Bem-vindo, verticalianos, a mais um Verticast. E hoje no octógono de discussões contamos com a presença de André. Olá! Douglas Redig. Epa! Kelly Redig. Yeah! E hoje nós vamos falar sobre tecnologia. Esse mundo conectado, esse mundo da internet, esse mundo das tecnologias que cada dia evoluem. Ou não, né? É o que diz. Será que em breve teremos pastores robôs? Pode ser, pode ser. Galera, agora é oficial, nós temos o nosso site. Muito bom. Demorou, mas saiu. www.verticastbr.com. Pra se diferenciar, porque já existia outro Verticast americano. Ah, é? Sem querer fazer, né, merchan. Mas provavelmente muita gente vai ouvir e não vai entender nada, né, então. Não vou. Tem uma igreja, cara, Vertical Church nos Estados Unidos. Olha só. Ah, isso eu sabia. É? Uhum. Ah, então só eu que não. Me venha com novidades. A novidade é que agora nós temos no site a possibilidade das pessoas, ou melhor, o link para a pessoa baixar podcasts semanais, conectá-los ao iTunes, olha só, e também a possibilidade de, para quem usa Android, tem um link alternativo do lado do ícone do iTunes. Então o site agora, além dos podcasts, vamos criar conteúdos semanais, postar colunas, teremos colunistas lá. A Kelly já enviou algumas colunas lá, com temas interessantes. E a ideia é que o site seja um canal de conteúdo geral, assim, não apenas podcast, né? Então, teremos texto, teremos música, teremos... A ideia é essa, na verdade, né? Legal, eu quero lançar um desafio aqui. Eu quero lançar um desafio, ninguém me segura. Olha! Vai, peão! Eu quero abrir um canal, cara, no site para descobrir quem são os verticalianos. Ah, rapaz, interessante. O que você faz, quem você é. Então, assim... A ideia é abrir um link lá, vai ter uma abinha escrito Verticalize. Legal. E lá a ideia é postar bandas que estão começando, que não estão procurando postar suas músicas na internet, desenhistas que Dicas musicais, muito bom. Qualquer tipo de arte que é postar para mostrar pra galera. A ideia é essa, é divulgar. Então, para isso basta mandar um e-mail pra gente no contato.vert.cast@gmail.com. Legal. Né? Por lá você pode já anexar e coloca, né, a descrição, verticalize pra gente saber o que é, do que se trata o teu e-mail. Legal. E quem tá visitando o site também pode se inscrever no site e vai estar recebendo atualizações a cada postagem. E também pode mandar mensagens pra gente através do link que tá na página da home. Lá embaixo tem a opção para você colocar seu nome, seu e-mail e o texto. Então aí você não precisa ter aquela dificuldade que é pra você abrir teu e-mail, digitar, né, que é tão cansativo, né? Aí você pode mandar um e-mail direto, uma mensagem direta do site pra gente, também que a gente vai receber no nosso e-mail. Bacana. Por falar em e-mails, recebemos algum? Não. Não, cara. Então, vou lançar 2 desafios. Lancei o primeiro, vou lançar o segundo. Indique o site Verticast BR para 2 amiguinhos. Não custa nada, é simples, todo mundo tá conectado aí nesse mundo, meu Deus. Então é facinho, manda o link. Ajuda a gente a crescer, a gente, né, teve investimento para criar o site, não só de dinheiro, mas de tempo, né, de disposição. E a gente quer que esse site chegue até as pessoas, onde quer que elas estejam, porque a ideia é criar um conteúdo de entretenimento, né, um conteúdo cristão, mas de entretenimento, né? A ideia da gente é fazer algo que também divirta, não apenas instrua, né, sem aqueles moldes formais, aquela coisa carrancuda. A ideia é essa, é transformar esse site num canal de conteúdo. E vocês, já divulgaram o site pros amiguinhos? Já divulgamos, cara. Tem vários amigos que são ouvintes. Olha. Queria mandar um abraço pro Davi, pra Ana, que são meus únicos ouvintes que se manifestaram.
Um abraço, Davi, um abraço, mano. Isso, né? Fizeram boas referências a nós. Olha, isso aí. Pode continuar ouvindo, então. Isso, a minha esposa também, que aguenta eu falando aqui um tempão. Um salve pra esposa. Isso aí, né? salve pra esposa. E um abraço a todas as mulheres que estamos gravando no Dia Internacional das Mulheres. é verdade. Vocês são especiais, né? Vocês são especiais. Então eu queria agradecer minha mãe por ter me trazido a esse mundo. Ó. Não foi a Garça? minha esposa. Isso mesmo. Isso mesmo, a garça. Garça. É cegonha, rapaz. Ah, é, cegonha. Não, a garça não leva. Estamos no Brasil, nos deixa com a garça. A garça faz parte de uma lenda internacional. Nós aqui temos urubu. Temos, né? Sim. Então mais pra essa região aqui é o pardal. Isso também. Qualquer coisa assim. Isso aí. Nós temos que divulgar nossos animais, né? Isso. Cipererê, boitatá. Isso mesmo. Ô, crente. O que seria das crianças sem esses bichos? O que seria? O que seria de nós sem esses Se bem que o bichos? Saci Pererê não é um bicho, né? Enfim. Depende, né? O bicho do cão, né? É. Tá amarrado. Cara, mas eu pensei, você falou em Saci, eu pensei numa. Eu lembro que uma vez que um professor falou que a gente tinha que se a gente quisesse imaginar algo engraçado, você tinha que imaginar um Saci descendo uma ladeira de paralelepípedo e de patinete. Caramba. Meu Deus, catástrofe, cara. Ou imaginar eu fazendo a mesma coisa. Provavelmente não daria pra resolver. Já dá cagada. Isso. E pior, né? Você tem as duas pernas, né? Sim. Isso que é o pior, acho que eu fiquei humilhado agora. É isso aí. No Verticast passado eu já fui super humilhado, né? Vocês estavam contra mim. Quem que tava contra você, cara? Eu tenho a unção do... É porque ele é o crente selfie. crente selfie, eu sou o crente cofrinho. Foi totalmente contra mim. Vamos ver se hoje eu consigo dar a volta por cima. E aí, cara, a gente tá falando desse tema de tecnologia e tal, né? Mas a primeira coisa que eu parei pra pensar foi quando que eu tinha entrado nesse mundo tecnológico, cara. Isso eu também tava pensando, cara. Mas continue. Não, mas era isso, né? Você lembra quando vocês entraram nesse mundo tecnológico? De começar a mexer com computadores cara, e tudo mais? eu observei isso agora. Eu tenho um jeito bizarro de viver, cara. Eu marco tempos na minha vida, na minha mente, pra que consiga voltar através de lembrança. Nossa, complexo. Olha só, deve ser por isso que eu não eu lembro só de lembro nada, desses então. pontos, tá ligado? Como que fala? Quando você vai resetar o Windows. É ponto de restauração. Cara, eu lembro, cara, que... Olha só, velho, que bizarro isso. Mas eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 9 anos. E foi lá que eu comecei a ter acesso ao computador. Nossa, que precoce você, cara. Mas era dos meus amigos ricos, óbvio. Então, assim, eu não tinha computador nem nada, assim. E eu lembro, cara, muito, muito claro, assim, de eu deitado, dormia nessa época num colchão na casa da minha avó. E aí, eu lembro de eu deitado pensando assim, fica tranquilo, cara. Daqui uns anos você vai enjoar de tanto mexer com o computador. Porque assim... que dó dessa criança. Porque eu sempre quis, cara. Eu sempre achei legal mexer com informática, assim, mesmo sem ter, né? Então, eu ia na casa dos amiguinhos que tinham jogos, tinham seus softwares legais lá e tal. Porque tudo era novidade nessa época. Imagina, na época de 97, por aí, 98. Cara, qualquer coisa no computador, num 486 era, né? Muito top, assim, né? Então, pra gente era tudo novidade, né? Eu era um piá que andava descalço na rua, ranhento, jogando bola. Então, cara... Era muito legal. E eu lembro disso, cara. Eu lembro da época que eu não tinha contato diário com isso. Então, eu sabia que no futuro eu teria. Eu já me resguardava pra isso. Olha só, vejo que és profeta. Sou quase um Nostradamus crente. E vocês? Sei lá, cara, eu era um analfabeto digital até os 16 anos. Não, mas é verdade, porque eu não tinha computador nada, né, em casa, né? E nem tinha acesso. Eu lembro que com 16 anos meu pai me colocou num curso de informática. Olha, eu fiz isso também. Eu fiz datilografia, cara, acredita? Olha, isso é velho, velho. Isso é velho, velho. Né, filho? Mas eu fiz datilografia, cara, porque eu entrei pra fazer um estágio na prefeitura da cidade de Araucária. E aí o que acontecia? Lá, eu fui fazer estágio no departamento de licitações.
E eles tinham uma máquina, cara, máquina de escrever elétrica. Pra que era essa máquina? Que era pra você digitar, pra você fazer nela ali os boletos de pagamento, porque na época pra você participar de uma licitação, você tinha que pagar uma taxa pra retirar o edital, né, de licitação. Então, essa taxa, o boleto era emitido nessa maquininha. E como o órgão público é uma nhaca, tudo depende de licitação, era o que tinha que usar, né? Sim. Só que eu não sabia mexer naquilo lá. E daí, as mulheres que eram minhas chefes lá na época, elas pegaram e falaram pra mim, não, aqui na agência do trabalhador aqui de Araucária tem curso de datilografia, a gente vai colocar você pra você ir fazer lá, 1 hora por dia você vai lá fazer. Aí eu fui e fiz, né? E daí logo depois na sequência, daí o meu pai me colocou num curso de informática, falou, ó, o mundo vai mudar. Vai ter computador aí. E ele já trabalhava com isso, né? Porque meu pai já era macaco velho de computador, ele era digitador, ele trabalhou como digitador em 83, 84 por aí, né? Olha só. Que já tinha quando eles estavam começando a mudar todos os data centers e colocar tudo em HDs e servidores e colocar tudo que pudesse dentro de computador, né? E aí eu fui e fiz o curso de informática. Deu o curso de informática naquela época era Word, Excel, PowerPoint e Internet Explorer. Cara. Aí foi assim que minha vida mudou. Na verdade, os cursos de internet, eu fui professor de informática também, não é? Foi meu curso professor. De internet, basicamente, fui professor do Douglas, olha só. Cara, e a aula de internet, basicamente, pelo menos nessa geração, já era 2006, mais ou menos. Já era uma geração um pouco mais recente, né? Mas a aula de informática era uma desculpa pra usar a internet na minha época, né? Uhum. Mas nessa época que você fala, né, André, já era uma geração que não tinha contato com a internet, então era novidade mesmo, né? Era novidade, a gente só tinha acesso na verdade, no curso. Então a gente ia pro curso, daí o professor dava lá o curso de Word, a gente digitava textos, formatava, deixava bonitinho, ou criava apresentações em PowerPoint, ou digitava planilhas financeiras no Excel e fazia os comandos de autossoma, ou decorava as fórmulas de Excel. E daí a gente torcia pra ele deixar uns 15, 20 minutos pra gente poder acessar a internet. Nossa, porque era verdade. só lá que tinha, né? E a gente não tinha computador. E computador não era tão acessível na época, né? Esse Tipo, que ano preço, mais né? ou menos? Que ano era isso? Cara, eu acho que isso aí você pode contar aí 2007 por aí. Né? Não, 2007 não, 97, 98. 97 eu sentar na cadeira e não encostar o pé no chão ainda, cara. Por aí, eu tô com 29 a fazer 30, né? Então nessa época, mais ou menos isso aí, cara. Ou mas 2000, não lembro. Enfim, não vou lembrar bem certinho, mas eu sei que eu lembro eu lembro do curso em si, que era isso, basicamente. E daí tudo que você fazia no Word, no Excel e PowerPoint, você salvava em disquete. Olha, Nossa, cara, eu tinha disquete. saudade Eu até, disquete. inclusive, fiz uma limpa aqui esses dias, que eu trouxe algumas coisas da época de solteiro pra casa, pra separar e tal. Uhum. E aí eu achei um monte de disquete, cara. E me bateu aquela curiosidade, assim, o que será que tem nisso, né? Mas, hoje em dia, ninguém mais tem leitor de disquete, né, cara? Então, joga fora. Exatamente. Nossa, por falar em disquete, Já vamos falar de gordices do gordices do Guilherme. Lá vem. Plena faculdade. Isso 2008, 2007, acredito. 7, talvez. talvez. A gente tá tipo O jogando Luiz Guilherme bingo, que né? vos fala. Tá tipo jogando bingo. 97, 98, acho que 2000. 2007, 2009. Nosso calendário. É que vocês não têm o processo que eu tenho de mentalização de ano. O Guilherme, toda vez que ele vai falar, ele fala assim, lá em 90, não sei o quê. Mas enfim, voltando a gordice dele, na faculdade, o camarada chega com um trabalho. Era um Pra projeto, terminar uma Pra de maquete. terminar de fazer. Não, era A pra maquete. terminar de fazer. Enfim. Era um trabalho lá da faculdade e ele precisava abrir no laboratório de informática. E ele gravou o trabalho dele num disquete. E queria abrir esse trabalho lá na faculdade. No Ele notebook do foi. amigo. Notebook do amigo. Até então, ninguém tinha contado pra ele que no notebook não vinha leitor de disquete. Ai, Guilherme. Aí, beleza. Não, tudo bem. Foi um choque, cara. Então, primeiro choque. Segundo, ele foi lá no laboratório de informática que tem lá na faculdade e foi usar um dos computadores que tinha lá. E ele viu um buraquinho lá na CPU que pra ele parecia um leitor de disquete e jogou o disquete dentro da CPU. No gabinete. No gabinete. Só que aquela CPU já não tinha mais leitor de disquete. Era um buraco, cara. Eu joguei dentro, tinha que desmontar o gabinete do laboratório de informática pra retirar o disquete lá dentro, cara. Nossa.
Foi 2 Que combos. viagem. Ou seja, ninguém tinha contado pra essa criança que disquete não era mais usado já fazia alguns anos. Ai. Não, Cara, e detalhe, eu não sei aonde que ele conseguiu gravar esse trabalho. Eu tinha computador nessa época. Mas, cara, eu tinha tão assim... Foi a única vez que ele fez trabalho na faculdade. Depois então eu passei a comprá-los. Mentira. Cara, eu tinha tão vivo na minha mente que o notebook tinha leitor de disquete que eu conseguia visualizar o leitor de disquete do lado esquerdo do notebook e do drive de CD do lado direito. Caramba, hein, bicho? Olha... Mas deve ter, cara. Mas devia ter, eu acho que os mais antigos deviam ter isso mesmo. É, com certeza. Mas já Né? imaginou Tipo os de o quê? 92. Tela azul, tela verde, né? É, exatamente. Mas Nossa, como sabe as coisas mudaram. De monitor? Nossa. Você lembra daquela... Aquela película que se colocava na frente da tela pra reduzir o brilho, pra não ficar com problema de vistas? Nossa, verdade. vulgo protetor de monitor. Então, é isso aí, mas eu não sabia se era isso que você tava querendo dizer. Cara, isso era ostentação, né? Era Playboy que tinha essas paradas, assim. Só os caras, tipo... Nossa, o cara, mano, tem um protetor Na de verdade, tela. a gente via mais em escola de informática, isso, em escritório, o pessoal tinha bastante. Tipo, aquilo lá tipo, era o óculos do monitor. Nossa. Eu lembro que os computadores todos tinham capinhas, né, cara? Isso. Você tinha que colocar capinha no teclado, capinha no monitor, no gabinete. E aquilo era chique, né, cara? Você chegar na casa do cidadão, ele todo capado. Ele tirar aquela capinha transparente. Nossa, era chique pra caramba. Eu lembro a primeira vez que eu vi um Macintosh. Lembra aqueles que eram, tipo, um gabinetão que tinha... O gabinete era coloridinho? Nossa, era tão bonito, né, cara? Era bonito aquilo lá. Mas quando eu vi, ele já era velho. Já era velho? Eu achei legal, mas já era ultrapassado. O único contato que eu tive com esse tipo de monitor de Macintosh foi através das revistas Veja, essas revistas que tinham, né, as propagandas, assim. Eu nunca vi de perto. Cores. Cara, nem isso eu tive contato. Eu até hoje nunca cheguei perto do Mac. Eu também não. Porra, que coisa, não? Não, já cheguei perto, tipo uns 10 metros. O cara da minha perto... sala tinha uma vez, ele mudou de curso. Desistiu. Muda atrás dele pra você ficar mais perto. Meu Deus, mas é que digamos que é uma coisa bem cara, né? É ostentação, né? É ostentação. É ostentamento. Ostentamento, é verdade. É bom, né? Mac é muito massa. Cara, e quando eu era criança, meu pai falava muito de informática. Meu pai também, ele trabalhava numa empresa na época chamada Equitel, que mudou pra Siemens e hoje em dia fechou. Ali na cidade industrial, sabe, André? Sei. Então, meu pai trabalhava lá no setor de qualidade e ele mexia muito com informática e tal. E ele me contava as histórias, porque tinha computador e tal. E aí, em 94, tava nascendo, comprou um XP, cara. Olha. Não sei se vocês conhecem, mas é um computador histórico, assim, antigaço. Não conheço. Monitorzão verde. Tinha uma... Cara, devia pesar uns 30 só rodava quilos, o DOS, cara. não era? Só rodava o DOS, só o DOS. Eu lembro até agora, UT/CD/... E aí, cara, nossa, foi pra mim, na época, tinha um jogo incrível. Test Drive 1, que acho que nem era um ainda, era tipo assim, o primeiro, o precursor de todos, sabe? Muito legal, tudo com a tela verde. Pra época era incrível, cara, tinha um jogo de helicóptero. O bacana de tudo isso é que, por exemplo, o jogo de helicóptero era tudo pontinhos, assim. E já era, tipo, quase no formato 3D, porque era um monitor, era como se fosse o painel do helicóptero. E você viajava por um mapa aberto, cara. Veja que incrível isso, imagina em 80 e alguma coisa ser criado isso. E claro que aqui não tinha uma perfeição, mas pra mim, cara, eu tava vendo soldados lá embaixo, porque eu usava criatividade, né, cara? Olha só, viu? Totalmente interativo. Cara, eu via carro andando em cima de ponte, mas não tinha isso, cara. Como pode isso? Tinha ponte? Não, uma vez eu achei uma ponte, cara. Uma vez só. Nunca mais achei aquela ponte. Eu tentava achar, não achava mais. Cara. Não me fale em carro, ponte, que eu lembro do jogo, que eu ainda não joguei hoje. Oh, GTA V. Isso. Tá viciada, cara. Tem que fazer uma oração. Meu Deus do céu. Agora semana A Kelly joga GTA dando risada, cara. Ela fica tão feliz quando vê alguma coisa. Mas eu me divirto, cara.
É divertido. Apesar de ser um jogo muito malicioso, muito do mundo, assim, mas eu dou risada porque, como eu só faço, né, porcaria, não, é uma ou outra coisa que eu consigo cumprir a missão 100%, igual eu ganhei 100% ontem. Mas eu dou risada, porque, tipo, é isso que me extravasa, é tipo bater o carro, essa coisa, assim. Coisas que você não pode fazer no dia a dia, faz videogame. Exato. Videogame foi feito pra isso. Extravasar. Coisa que não pode fazer no dia a dia. Cara, mas é engraçado, né? Essa questão de videogame, por exemplo, cara. Eu não fui criado jogando videogame, por exemplo. Eu lembro que o meu primeiro videogame, eu tinha acho que uns 13 anos de idade. Que eu ganhei porque eu tinha... eu vi na casa de um amigo meu que ele tinha um videogame. Cheguei em casa, falei com meu pai falou assim, vou ver se dá pra comprar. Aí comprou, cara, um Dynavision. Nossa, era show. Eu também tinha. O Dynavision que tinha aquela pistolinha ainda, lembra? Que você dava a pistolinha pra matar os patinhos. Isso. E aí eu jogava, esse foi meu primeiro e único videogame. Mas eu não tinha muita paciência, cara, pra ficar jogando videogame. Aí eu lembro que o que me prendeu mesmo foi um dia que um amigo meu pegou e me deu uma fitinha que era que tinha Super Mario nele. Super Mario, cara, é clássico, né, velho? E aí daí eu ficava viciado, cara, mas eu ficava muito bravo com aquele Super Mario, porque naquela época eu não salvava o jogo. Então, cara, eu aprendi a chegar até o último chefão. E quando eu não conseguia matar o último chefão, eu perdi, eu tinha que passar todas as fases de novo. Que eu não salvava. A saída era deixar 12 horas o computador ligado, né? Até você voltar e jogar de novo. Cara, exatamente. Então era meio tenso. Mas só que eu não tinha muita paciência. Meu negócio era jogar bola, soltar pipa, a gente fazer guerra com arminha de bolinha no meio da rua. Era mais ou menos isso aí. Eu nunca tive muita paciência pra videogame. Até hoje eu não tenho paciência pra videogame. Quem joga videogame aqui em casa também é a dona Susan, que ela também é viciadinha. Olha só. É verdade, cara. Você acredita que primeiro ano de casamento, eu falei assim, a gente vai fazer aniversário de casamento, né? Eu perguntei que ela queria de presente, né? Ela falou assim, não, eu quero um PS3. Eu falei, tá bom, né? Daí eu dei um PS3 pra ela de presente e falei, e jogou, cara, joga. E daí ela queria aquele joguinho do Lego Star Wars, sabe? Sim. Tem todas as fases possíveis imaginar, que é a saga completa. E ela joga, cara. Agora, foi essa semana, ela fechou The Last of Us. Nossa, esse jogo é top, hein, cara? Eu quero jogar esse jogo, na verdade. E assim vai. Mas cara, eu fico admirado, porque eu sento no sofá do lado dela e eu fico interagindo só vendo ela jogando, tá? O Guilherme faz a mesma coisa. E cara, eu não consigo, só que eu não consigo, eu sou muito topeira pra essas coisas, assim, cara. Eu não consigo jogar, até joguinho de celular, cara. Eu começo a jogar, eu enjoo muito rápido, assim, tipo, sei lá, para. Cara, isso é uma realidade da minha vida. Eu falo, cara, que eu sou um nerd frustrado, eu sou um gamer frustrado, mas no bom sentido também, não foi tão ruim assim. O que acontece? Quando eu era criança, eu tinha 7 anos nessa época, e eu ganhei um Atari, cara. Olha. Um Atari usado, com certeza, né? Mas, cara, minha maior frustração foi que nunca funcionou. Meu pai trouxe aquela caixa de Atari, meu pai era servidor público, e ele ganhou de uma diretora da escola um Atari, que provavelmente ela já tava jogando no lixo, certo? Pensando agora. E, cara, o bicho funcionou uma vez só e nunca mais, cara. Nunca mais. Depois disso eu ganhei um Turbo Game, cara. Nossa. Que era uma versão também acho que é do Mega Drive mesmo, assim, eu sei que ele aceitava cartucho japonês e americano, que tinha diferença, né? Cartucho maior e menor. E esse eu joguei bastantinho até. Só que eu não tinha dinheiro pra alugar os joguinhos quase nessa época. E cara, eu também nunca fui eu sempre fui um espectador de games. Eu ia na casa dos meus primos, por exemplo, ficava assistindo ele jogando. Poucas vezes jogava, né? A não sei quando tava jogando um joguinho de luta, de futebol e tal. Então nunca também tive esse contato. Eu fui tendo com um videogame agora, há um ano atrás, mais ou menos, 1 ano e meio, que eu troquei minha câmera fotográfica num Xbox 360. Mas, cara, legal, assim, hoje eu acho bacana, assim, porque hoje eu também tenho mais tempo para brincar, assim, e tal, e às vezes dá um tempinho livre eu consigo jogar, mas também não sou viciado, cara. Eu consigo muito bem ficar sem. Mas eu gosto, mas acho legal. Eu acho bacana essa tecnologia, assim.
Eu acho que um dos maiores, um do vício que me pegou mesmo, cara, do tecnológico, foi celular, cara. Ah, cara, legal. Porque eu lembro que a gente, o primeiro celular acho que eu tive com 17, 18 anos, que era aquele Nokia tijolão. Ah, sabe? sim, eu tive um também, muito bom. E daí eu lembro que a moda na época, Guilherme, era mandar SMS daí. Aquelas mensaginhas que se mexiam? Lembra? Tinha um monte de coisa. Daí eu lembro que tinha os pacotes da TIM lá que você fazia. Sei lá o que você fazia, mandava trocentas mil mensagens por dia, que era aquilo lá. E, tipo, era um chat quase, né? Nossa, algum tempo atrás, a Vivo, a TIM, eles tinham, parece que uns pacotes de bônus mais interessantes do que hoje em dia. Porque, nossa, eu lembro que quando eu tive um celular que acho que era da Vivo, nossa, eu, assim, virava mês e eu não conseguia gastar nem os bônus de mensagem, nem os bônus de ligação. Isso porque, assim, eu utilizava todo dia o celular para falar com as minhas amigas e, assim, naquela época, quanto mais você usava, mais você ganhava. Sim. E hoje não. Hoje você fala muito mais, usa muito mais e ganha muito menos. Exato. Eu não sei se é questão da nostalgia, talvez, mas não dá a impressão que antigamente as coisas eram mais gostosas, cara? Por exemplo, vamos falar de celular. Eu também tinha um celular tijolão e tal, mas a impressão que eu tinha é que ele era tão massa, cara. Mas era tão legal. Eu não sei, cara, ele era gigante, assim, ele tinha uma tela verde. E tinha um Snake pra você jogar, né? Tinha um Snake. Cara, eu jogava aquele Snake e... Tecla, cara, antigamente existia tecla física em celular. Não existe isso mais. E eram umas teclas macias, assim, de borrachinha e tal. Tinha paradinha de trocar essa capinha, né, por a capinha do teclado ali, né, por colorida. É verdade. As galera vendiam, tipo, nos terminais de ônibus e um monte de... Tipo, não que não exista ainda hoje, né? Você pode personalizar teu smartphone e tal. Não, mas do teclado. Você trocava o teclado. Trocava a capinha do teclado. Hoje em dia você compra uma capinha com teclado. Verdade. Cara, a última onda que eu tive desse celular, desse primórdio, esse primeiro celular que eu tive, a gente comprou, eu, meus amigos e primos e tal, nós compramos capinhas cromadas, cara. E o bichão ficou tunado, cara. Chamava atenção pra caramba. Tipo chão de ônibus. Mais ou menos por aí, só que é liso. Mas, cara, era muito bacana, assim. Até a questão das mensagens. Eu sei que era uma época diferente, porque provavelmente é o que os adolescentes vivem hoje. Exatamente. Acho que é essa a questão, talvez. Porque recebia mensagem o tempo todo dos amigos da escola e tal. E tinha aquelas mensaginhas, não sei se vocês lembram aquela... Eu tinha um tantão. Daí, tipo, ele ia abrindo o bracinho, assim, se apertando pra baixo. E não era animação, era... marcou a adolescência se eu te amo um tantão, hein? A Kelly mandava pra aqui, ó. Nem vem, nunca te mandei. Cara, eu fico pensando, você já imaginou quando nós tivermos nossos filhos aí, a tecnologia que vai ter na mão deles? Quando eles tiverem, por exemplo, 16, 17 anos, que foi quando a gente entrou mais ou menos nesse mundo digital. Será que a tecnologia vai ser tema de papo igual nós estamos falando aqui? Porque assim, vai ser tão normal, né? Vai ser tão normal. Porque esses tempos eu tava lendo uma reportagem acho que era no Globo.com. Nossa, tô fazendo muito merchan hoje. Mas o CEO da Google lá, o cara tava comentando que a internet ela vai deixar de existir, né? Porque vai estar tão conectado no nosso dia a dia isso, que vai deixar de ser algo, por exemplo, que você fala assim, eu vou acessar a internet. Não, isso não vai acontecer. Isso vai estar no teu dia a dia, vai ser como se você escovar seus dentes, qualquer outra coisa. A internet ela vai ser parte do dia a dia, tipo algo muito comum. Você não vai mais precisar acessar ela de algum lugar, ela vai estar a teu acesso, tipo, full time, 24 horas, aonde você quiser, no tempo que você quiser, entendeu? Cara, mas hoje em dia já tem isso, cara, né? Tem esses... Estão vindo agora. Agora, em termos, tem esses wearables, sabe? Que é smart, relógio, não sei o que. Os vestíveis, né? Google Glass, é isso.
Os vestíveis. Smartwatch. Watch. Verdade. Parece que passou uns sapos por aí. Mas é isso aí, cara. Eu fico pensando. Quando eu era professor, eu dei aula de informática também em um colégio. Oi, amigo! E aí, o que acontecia? Eu dava aula para crianças de informática, para crianças de... agora tem até 5º ano, mas né, era de 1ª a 4ª série na época, né? E, cara, tinha criança que chegava lá que manjava mais do que eu às vezes, cara. Tinha que segurar assim, cara. Eu lembro que tinha eu tinha um notebook, né? Nossa, totalmente arcaico aquele notebook, né? Com disquete? Não tinha entrada de disquete, Guilherme, só pra sua infelicidade. Mas era conectado, cara, num kit multimídia, cara, que gigantesco, com a resolução mais tosca do mundo. E os computadores da sala de informática, eles tinham os que a gente chamava de software que era educativo, né? Que era que cada software tinha uma liçãozinha no dia dentro do software. Cara, uma vez deu um crepe lá, eu não queria acessar de jeito nenhum, cara, o software de uma máquina e dando problema e tal. E um aluninho, cara, da 3ª série chegou assim: não, professor, deixa que eu já resolvo isso. Você olha dando risada, né? Fala, tá bom, eu me matando aqui, né? Tá, coitado. O menino foi lá, mexe daqui, mexe dali e tal. Pronto, professor, resolvido. Cara, resolvido, vê, né? Cara. Ele entrou não sei na onde lá, mexeu no... Cara, eu nem sei o que aquele moleque fez, cara, pra você ter ideia. Tinha pacto, no mínimo, né? Só pode. Eu sei que voltou a funcionar o computador dele bem assim pra mim: professor, mas era bem facinho, depois eu te ensino. Daí eu fiquei abismado, né? Eu falei: cara, mas você tem computador em casa? Como é que é esse negócio aí? Então, professor, o meu pai, na verdade, ele é gerente de projetos de informática lá na Renault. Olha, cara, tava no berço então, né? Aí eu falei: ele te ensinou isso. Eu tenho meu computador lá no meu quarto. Nossa. Isso... Não, moleque ter computador em quarto, em 1900 e algumas coisas, quase 2000, isso era... Não, mas nessa época que eu era professor, era tipo 2007, 2008, né, mais ou menos. Mas mesmo assim, cara, um moleque foi lá e resolveu um negócio lá, que eu achei fantástico. Eu falei: nossa, cara, da onde que eu, na idade desse menino, pois cara, fazer isso? Eu falei: nunca. Mas hoje em dia, criança de 1 ano e pouco sabe destravar um celular, entrar no joguinho, e lógico, ele não vai cumprir a missão, a função do jogo em si, mas saber destravar um celular, localizar o jogo ali no menu, enfim, para uma criança de 1 ano, dá de 10 a 0 em muito, muito adulto, que às vezes pega um celular e tem que ter aulas. É verdade. Mas eu confesso pra vocês que eu fico um pouco preocupado com isso tudo, porque eu acho que esse fácil acesso a muita informação, muita coisa, começa a deixar as coisas bem banais. Sabe? Porque, por exemplo, criança com acesso a computador, né, ela vai deixar de ser criança um pouco. Porque tá tudo ali muito fácil e o computador interte demais. A gente que é velho já fica intertido com isso aqui. Às vezes você fala assim: vou entrar um pouquinho pra ver um negocinho. Quando você vê, passou 2 horas. Verdade, isso é verdade. Entende? E outra, cara, que eu fico pensando: a criança às vezes, se não tiver um monitoramento do uso disso aí, ela vai ter acesso a muita informação que ela não deveria ter com a idade dela. Isso é verdade mesmo, cara. Então é perigoso. Na verdade, eu acho assim que... Vou fazer só um paralelo aqui agora. Vamos falar, eu, por exemplo, eu tenho 27 anos. Tô nessa faixa entre os 27 e 30 anos, igual o André também. Acho que o Douglas também talvez tenha passado pelo que eu vou falar. A gente cresceu, teve infância. Brincou na rua, jogou bola, jogou bate-ombro, esconde-esconde, blá blá, foi pra escolinha, blá e tal. E quando chegou na adolescência, teve acesso à informática, a tecnologia, por assim dizer, né? Que daí começou a entrar smartphone, né? Essas coisas todas. As crianças de agora, elas já estão entrando nessa parte. O que acontece? Quando você era criança, você corria, você pulava, você escalava árvores, você tinha atividade física natural, assim, era algo, era o que tinha, né? Era o que tinha, mas aquilo ali te exercitava, né? Eu, por exemplo, eu era magrinho, aquela coisa toda. Depois que eu entrei na adolescência e comecei a mexer com computador, eu deixei de lado essas atividades físicas e passei a ficar mais ligado com a parte da informática, né? Ou seja, sentado na frente do computador, e aquilo
deixa de ser físico e quase que chega a ser uma extensão da tua mente, cara. É isso mesmo. O computador. Você pensa em algo, procura ali, encontra, e aquilo vai alimentando a tua mente, basicamente, né? Então ali você adquire conhecimento, ou não. Ali você consegue acessar informações boas, ou não, né? Basicamente é isso. Então o que eu quero dizer é o seguinte: as crianças de agora já entram nessa questão de já entrar na parte tecnológica da coisa, ali na parte da informática, por exemplo, e já não estão vivendo, pelo menos é o que eu não tenho filhos, né? É a reclamação que às vezes eu vejo na internet de algumas pessoas e tal, comentam também comigo, que as crianças já não se divertem como antes, assim, no sentido, não tem exercício físico, não tem. Então a criança já nasce sedentária praticamente, né? Ela vai já direto para tecnologia, que é muito chamativa, que é a parte da informática, por exemplo, a internet e tudo mais. E já tem aplicativos, por exemplo, para você criança mesmo, né? Eu vejo, esses dias a minha esposa me mostrou, e eu tenho que confessar que eu achei genial, que é um aplicativo no iPad, cara, que é para crianças, para você ensinar as histórias da Bíblia para as crianças, cara, e tem atividades interativas nele, cara. Olha só. Bacana. Entendeu? Eu achei fantástico aquilo. Mas daí eu fico pensando, cara, eu vou colocar isso na mão, por exemplo, a hora que eu tiver filhos, vou colocar isso na mão do meu filho. É genial isso, mas ele não vai ter só isso. E ele vai manjar que não tem só isso. Vai ter outras coisas. Então, o que acontece? Eu vou introduzir isso aqui, né? Esse mundo virtual pra ele, e de repente, daqui a pouco, talvez pode ser que eu perca o controle em algumas coisas. Uhum. Até que ponto é vantagem? Então, cara, toda essa evolução, ela caminha para o lado bom e para o lado ruim, né? Isso é normal, isso é até clichê falar, né? Porque na verdade isso acontece em tudo, né? Na verdade. Mas assim, o que me preocupa também, cara, além da questão do crescimento, hoje nós estamos num mundo totalmente globalizado. Então, por exemplo, antigamente você tinha acesso ao quê? A teus amiguinhos que eram vizinhos que moravam na tua rua. Muitas vezes, ou aliás, poucas vezes você tinha contato com pessoas mais longe do teu bairro, não é? Exato. Talvez na escola você tinha algum contato. Hoje você tem acesso a pessoas que estão lá do outro lado do mundo, no Japão, a pessoas que estão na Europa. Então o mundo está cada vez mais globalizado. Está cada vez menor. O mundo está cada vez menor, cara. As pessoas já não precisam viajar para conhecer outros lugares. Praticamente é isso, né? Vai dar uma bugada ali, já era. Vocês já assistiram um filme chamado Substitutos? Que é com o... Muito bom. Como é que é o nome do cara lá? Bruce Willis. Com Bruce Willis. Aí o que acontece? Cara, esse filme é bem pro que a gente tá caminhando. Se você É uma viagem, lógico, né? Mas imagine, cara, todos eles têm um avatar, você conecta e você tem a imagem que você quer, né? Aparência que você quer, né? Eu acho que é muito disso. Mas você sabe que tem, lógico, igual o Guilherme falou, né? Que tem essas questões da negatividade, algumas crianças deixarem de ser crianças e isso e aquilo. Mas esse lance de diminuir as fronteiras eu acho genial, cara. Porque, por exemplo, eu tenho um amigo que mora no Japão, numa cidade chamada Otsu, né? O Valdomiro. Valdomiro, um abraço pra você, meu querido. Graça e paz. Valdomiro. O Valdomiro. E aí, o que acontece? Eu consigo falar com ele. Imagine, se eu não tivesse a internet, eu teria perdido o contato com ele. Porque quando que eu ia fazer uma ligação pro Japão? Mandar uma carta. Mandar uma carta, né? Alguma coisa. Tem um outro amigo meu que mora no Canadá, o Thomas. Ele foi meu... esse abraço para o Thomas também, querido. O que acontece? Eu falo com ele pelo WhatsApp, cara, todo dia. Então, por exemplo, poxa, se eu não tivesse o WhatsApp, eu não teria mais o contato dele. E é um amigão meu, a gente fez faculdade junto, e faculdade de música e de teologia juntos também. E, poxa, é legal pra caramba, né? Você ter esse contato. Por exemplo, até o próprio Verticast, né? Quando que eu poderia estar gravando isso com vocês? Verdade. Você tá numa cidade nada 300 km da gente. 300 km de distância, exatamente. Então, se não fosse isso, a gente não poderia estar fazendo algo tão legal, né? eu acho que a ideia é justamente a gente otimizar o uso, né? Isso aí, falar assim, poxa, eu preciso usar isso aqui pra algo que vale a pena.
tudo tem que ser usado com bom senso, na verdade, né? É isso aí. Eu até ia comentar que essa facilidade de acesso à tecnologia, principalmente a da internet hoje, algumas coisas eu acabo me estressando com isso, porque hoje em dia eu vejo que muitas pessoas expõem demais a intimidade na internet. Uhum. Privacidade parece que assim, ou você tem ao ponto de que você não acessa nada, ou você não tem porque você sempre vai estar conectado com alguma coisa, Facebook, Instagram, enfim. E tem algumas pessoas que acabam ficando tão viciadas nisso que assim, é o dia todo tem que estar conectado, postando alguma coisa, o que está fazendo, foto disso, foto daquilo, e compartilha o status de um, o status do outro, e a pessoa também acaba usando isso até como puxar um assunto numa roda de conversa. Por exemplo, às vezes quando a gente tá conversando, fala assim, nossa, você viu o que fulano postou lá? E vira o assunto. Vira o assunto, é verdade. Então, eu acabo me estressando um pouco com isso, porque é aquele negócio, a gente quer ter privacidade, mas nós não limitamos isso. Uhum. A gente não quer que as pessoas cuidem das nossas vidas, vamos colocar entre aspas assim, cuidem das nossas vidas, mas também a gente não para de expor as nossas vidas. Uhum. Então, tem que ter essa balança, assim, até que ponto eu devo... uma coisa, assim, que eu vejo alguns pais, eles têm tem pai que tem esse receio, eu não vou colocar nada, nenhuma informação do meu filho, no máximo ali eu vou colocar uma fotinha dele de longe de costa, correndo no escuro lá, pra ninguém saber que essa criança existe praticamente. E tem pais que não ligam, tem pais que filmam a criança dormindo, tomando banho, comendo, correndo. Hoje fulaninho falou A, hoje fulaninho falou B. E tem essa discussão, assim, eu já vi alguns pais que eles falam, nossa, eu morro de medo de colocar a vida do meu filho na internet, com medo que aconteça alguma coisa. Uhum. E tem pai que não liga. Até que nem nós que temos amigos que têm filhos pequenos, a gente vê o crescimento da criança pela internet. Isso é legal. Mas só que também a gente deixa de ir visitar essa pessoa pra saber como é que ela tá. É verdade. O excesso de informação, né? Uhum. Tanto é que às vezes você não tem nem o que conversar com a pessoa porque você já sabe tudo. É verdade. Cara, é engraçado isso mesmo, porque, por exemplo, você sabe tudo que o cara tá fazendo, tudo que ele gosta, tudo que ele não gosta, né? Como que faz aí, cara, pra conhecer pessoas novas? Você já sabe tudo, você entra no Face, né? Mas aí você pode ter outra surpresa, né? Porque aí quando você vai conhecer a pessoa, você pode ver que ela não é nada daquilo que ela posta. Verdade, cara. Entende? Eu já passei por coisas assim. Tô pedindo uma treta. Não, mas eu já passei por coisas assim, por exemplo, de ver uma pessoa postando muita coisa, às vezes assim, até pastores e membros de diversas igrejas. Eu falei, e eu na época, por exemplo, fazendo faculdade de teologia, eu falei, poxa, tem muita gente que esse cara posta muita coisa legal, eu acho que eu vou conversar com esse cara. Uhum. Né? Porque de repente é um cara que pode me agregar, pode me passar conhecimentos que eu ainda não tenho, a gente pode trocar experiências, trocar opiniões sobre diversos assuntos, né? Uhum. E de repente se conversar com a pessoa não tem nem 1% daquele conteúdo todo que demonstrava. Sim, cara, isso é bem complicado. Entende? Uhum. Eu fiquei pensando assim, poxa, né? Até que ponto a gente realmente é verdadeiro? E eu acho que aí entra um grande problema também, né? Uhum. Porque se você for analisar a grosso modo, as pessoas hoje, elas a gente tava brincando com a questão do Mac de ostentação, mas as pessoas hoje usam muito a internet para ostentar, né? Para você, por exemplo, mostrar tudo aquilo que você adquiriu, mostrar como você é bem sucedido. Mas até que ponto você é bem sucedido e você não é um baita de um cara que tá só demonstrando coisas superficiais, até das quais você deve ter se endividado muito para ter, né? Por exemplo, foto no espelho mostrando o iPhone. 6 né? Plus. Por exemplo, cara, nada contra, você quer ter um iPhone, você tenha. Poxa, legal, é bacana, né? O problema não é esse, mas as pessoas realmente precisam ver que você teve condições de comprar aquilo? Ou seja,
pra você é tão importante assim que as pessoas vejam que você tem dinheiro pra comprar um iPhone? Daí volta naquilo que as pessoas ficam expostas, né? Então, exato. Reclamam não tem segurança, não tem... Mas, por exemplo, se a pessoa quer sequestrar alguém, quer fazer alguma coisa, é só entrar no Facebook da vítima e sabe tudo, onde mora, o que tem, o que não tem, entra no o que frequenta. Então é muito fácil hoje em dia, assim, para uma pessoa doente mental, assim, nesse sentido, assim, de fazer maldade, é muito fácil. Isso é verdade. Não precisa ficar ali na frente da casa da pessoa, seguir a pessoa. O cara pode estar de qualquer lugar e ele consegue ser melhor que um cara do FBI. Até falando essa questão do FBI, né, cara? Essa tecnologia toda envolve também satélite, né? Para que a gente consiga ter todas essas informações que nós temos hoje através de satélite, né? Hoje nós temos cerca de 5.600 satélites em órbita. Nossa, é muita coisa, hein, cara? Imagina se cai tudo. Cara. Imagina, cara. Imagina que bagunça que não vira, né? Cara, mas você sabe que agora a gente tá... Eu lembrei de um seriado, cara, que eu estava assistindo há um tempo atrás, que era... Revolution, o nome. Nossa. Vocês já assistiram esse seriado? Não. Pena que parou no meio. Pois é, cara. Poxa, mas a ideia do seriado é a seguinte: os caras vivem num mundo bacana, todo tecnológico, tudo interligado e tal, e de repente ocorre um blackout gigantesco, assim, no mundo inteiro. E, cara, eles voltam, por exemplo, pra a idade medieval, assim, dos feudos e tudo mais pra sobreviver. Cara, não tem luz. Eles começam a usar até trem a vapor e tal. Isso, exatamente. É incrível a série. É muito legal. E aí o que acontece, cara? É muito engraçado porque tem um cara que ele é todo inteligente, assim, um gordinho, né, pra variar, todo estereotipado do nerd, né? E aí, cara, eu acho muito interessante... Google, né? Isso mesmo. E o cara era um dos tops, por exemplo, da Google, né? Os caras perguntam, o que você sabe fazer? Eu não sei fazer nada. E chega nessa época de tipo assim, que tem que voltar a fazer os serviços braçais, e o cara tem que se virar. Ele é praticamente um inútil, assim, num certo período. Porque ele era um cara que vivia de internet, vivia do conhecimento virtual, né? Então essa série é bem divertida, porque ela retrata o que a gente teria que voltar a ser se tipo, tudo isso acabasse, né? Energia elétrica, esse acesso à informação, à internet, e a gente mesmo nem consegue se imaginar sem, né? Sim, tem outra série também que eu acho bacana, que é nesse mesmo contexto, que é, não sei se fala Jericó ou Jericho, né? Que é bem legal também, não sei se vocês já assistiram. Eu assisti alguns episódios, cara. Que tem a história basicamente é que acontece uma guerra, né, nuclear, e pelo menos naquele local ali nos Estados Unidos, as pessoas ficam sem internet, sem luz, sem nada, sem água. E aí você vê o colapso que a Terra, que eles entraram, né? Não tinham como produzir energia, não tinham, eles não sabiam o que estava acontecendo em volta. Então começa a entrar exército, dizendo que era o exército dos Estados Unidos, e eu vou fazer um spoiler aqui, né? E os caras aceitam, recebem eles super bem. Na verdade eles eram mercenários que tinham roubado alguns equipamentos do exército para roubar a população, né, em si, por onde eles passavam. Então você vê o quanto é perturbador pensar hoje em dia se houvesse um colapso, né, das comunicações, da parte de internet, da parte de energia. Eu acho que, bom, se der energia provavelmente você não vai conseguir acessar a internet, né? Mas seja do que for, né? Quão grande isso pode ser, né, cara? As pessoas estão dependentes já, né? Eu vou dar um exemplo. Se eu não tiver internet, eu não trabalho. Eu também. Eu também não. Você tá entendendo? Porque, por exemplo, hoje eu trabalho como analista de negócio numa empresa de software, e o nosso software é 100% web, cara. E o nosso software, pra vocês terem uma ideia, é um software contábil. A gente gerencia, por exemplo, toda a parte financeira da prefeitura de Araucária. Então, por exemplo, tudo que depende de finanças tem que passar pelo sistema. Nossa. E, por exemplo, se cai a internet na prefeitura de Araucária, acabou. Cara, ninguém usa o sistema, a prefeitura para, todo mundo para.
Não consegue executar nenhuma atividade, né? Nenhuma atividade. Esses tempos foi muito engraçado porque acabou eu trabalho em loco dentro da prefeitura. E acabou a energia na cidade por causa de uma tempestade muito forte, atingiu a central. Cara, eu fiquei um dia inteiro na minha sala sem fazer nada. Imagina, cara. Nada. E daí, porque até por exemplo, acabou a luz, era mais ou menos umas 8h20 da manhã, mas a gente começa às 8. E, cara, até as 8h20 da manhã, aí a prefeitura tem um gerador a diesel, né? Só que o gerador a diesel só funciona durante 1 hora. Nossa. E depois disso você tem que reabastecer e ficar reabastecendo, mas daí sempre ele vai cair, sempre ele vai parar. Daí você tem que reabastecer e assim vai, né? Uhum. Ou seja, não teve expediente, cara. Um dia inteiro eu não tive trabalho, praticamente, né? Lógico que no outro dia eu me ferrei porque eu tive que colocar em dia trabalho de 2 dias, né? Mas, você entende? Esse é o ponto. Eu acho assim que se hoje fosse ocorrer a Terceira Guerra Mundial, cara, talvez fosse através de uma guerra através das informações, cara. Certeza. Claro, sim. Né? Corta a internet de um país, cara, pra ver o que acontece. A Sony, né? Vazou um monte de coisa da Sony esses tempos aí. Aí no maior rolo, né? Da Coreia também, que diz que mandaram cortar a internet lá e tal. Porque não tá ligado só a isso, né? Na internet hoje em dia tá tudo, né? A respeito de um país, por exemplo. Né, os e-mails dos políticos, até contas bancárias, tudo hoje ligado. Toda a informação tá aí. Tudo ali, né, cara? Então se o hacker quiser buscar essas informações, ele vai conseguir. Porque eu acho que hoje não tem o que faça não conseguir, cara. Não tem, porque cara. Porque na medida que eles trabalham pra bloquear tudo isso, tem gente trabalhando pra desbloquear. Exato, a velocidade é a mesma. Quem trabalha com bloqueio, eles bloqueiam aquilo que já aconteceu, né? Sim, aí fica naquele impasse, né? Tipo, trabalha aqui, mas vem outro e abre o cadeado ali. E isso, cara, de fato, se vulneráveis um país igual os Estados Unidos sem conexão nenhuma de internet, sem nada, eles ficam vulneráveis. Eles ficam vulneráveis, né? Acredito até que aí um ataque de exército contra ele fica praticamente totalmente fácil, né? Acredito eu, né? Pode ser que eu esteja falando bobagem. Mas... Não, mas eu acho que fica assim, cara, porque tudo tá... Agora tem um lance também, né? Esses tempos eu não sei se é verdade, eu vi na internet, nem tudo que tá na internet é verdade, né? Mas eu vi num site... Não lembro qual agora, depois posso tentar achar o link, mas era uma matéria bem interessante, cara. Porque os caras estavam falando assim, bom, toda essa tecnologia que nós usamos agora, era ano passado que eu vi isso, né, em 2014, já estava disponível para a NASA, a FBI e demais órgãos aí de investigação nos anos 90. Olha só. Por exemplo. Entendeu? E, cara, não é de se duvidar, porque, por exemplo, hoje a gente tem uma tecnologia que por exemplo, no Brasil a gente está consideravelmente atrasado em relação a Estados Unidos, Canadá, Japão, a própria Europa, né? Nesse sentido, né? Então, essa tecnologia hoje só foi popularizada porque alguém quis, porque é uma ferramenta muito grande de controle. Sim. Né? Se a gente for analisar. Né? Então é óbvio que isso já deveria, porque se popularizou muito rápido, nada se desenvolve tão rápido, tudo se cria, né? Então, por exemplo, até se desenvolver para chegar na nossa mão e ser popularizado, deve ter demorado um bom tempo e já deveria estar disponível, né? Verdade, cara, verdade. Então, pode ter fundamento, né? Tem, claro. Na verdade, assim, a evolução que o mundo passou desde a evolução industrial foi um salto, assim, cara, que o mundo não deu em 10 mil anos. É verdade. Cara, foi um absurdo, né? Tá sendo um absurdo, né? Todo dia coisa nova, né? Deixando um pouco o mundo de lado e voltando, vamos agora para o nosso mundo, que é a igreja. Assim, se nós formos analisar, a igreja também tem uma certa dependência da tecnologia hoje. Porque até alguns anos atrás, músicas, as letras das músicas, o que era? Eram feitas
naquele papel que eu não lembro o nome agora. Flip Chart, se escrevia. Eu sou mais antigo. Isso, mas isso, na transparência, para passar no retroprojetor, e tinha aquelas, os hinos, os cânticos eram todos encadernados, com as cifras, com as... Retroprojetor, Guilherme? Aquela parada lá. Cara, eu fui músico do retroprojetor. Acontece, pessoal, acontece. Uns operam, outros chutam. O André meteu o pé. Mas enfim, até alguns anos atrás, pelo menos não é muito tempo isso, que na nossa igreja mesmo a gente tinha as pastas com as cifras das músicas. Uhum. E hoje em dia as pastas estão num canto lá na igreja, porque foi colocado tudo num computador com monitores, e é passado as cifras nos monitores para os músicos, e as letras no outro computador com o projetor. Antes, né, os irmãos tinham os seus caderninhos com os hinos, tinha as pastinhas, e hoje assim, até o próprio som da igreja, se for ver, hoje em dia tem muito recurso. Exatamente, a evolução. Mas aí já é o lado bom da evolução, né? Na verdade. É o lado bom, com certeza. Porque na verdade eu quando comecei a tocar também tinha minha pastinha com as musiquinhas e cifras e tal. E todos tinham a mesma pasta já para que todos tivessem as mesmas músicas e tudo mais, né? Conforme a gente ensaiava, cada ensaio o pessoal levava lá um bloquinho ia com tocar as músicas e tal. Música nova, imprimia 10 cópias. E pra todo mundo. Então. Verdade. O bacana de tudo isso é que agora, igual a Kelly falou, hoje tá tudo no computador. Então o Grupo Louvor escolhe as músicas, já gera a imagem na tela com a cifra. E ninguém mais precisa carregar aquela pelarada, né? Aquelas coisas todas que viraram uma bagunça, né? De certa forma, né? É bem mais prático, né? Mas o único problema é quando o irmão que tá com o controlezinho da slide lá esquece de passar o slide, você acaba esquecendo como que toca a música. Eu tenho problema de memória pra tocar, assim, então... Aí tem dois problemas, cara. Aí nesse caso eu julgo. Tem um problema do carinha que não muda porque tá empolgado na música e não muda pra gente que não sabe tocar ainda a música direito. Uhum. E o problema de quem toca e não ter tirado a música, né? São muitos problemas, né? O André deve estar pensando assim, nossa, esses caras usam cifra, mano. Não, cara, mas como não é assim, exclusividade. Todo mundo usa cifra de cabeça? Como assim? É que agora, por exemplo, o pessoal modernizou em algumas coisas, né? Por exemplo, o pessoal que usa cifra, muitas vezes o cara usa cifra no iPad, no celular. Eu faço isso não, hein? O Guilherme fez isso, uma vez que ele tocou comigo, ele fez isso. Né? Verdade. Porque não eram músicas conhecidas que ele conhecia, a gente foi meio que jogou ele na fogueira, acho que, né, Guilherme? Né? Foi. Foi tipo assim, o Leandro disse assim, meu primo que toca teclado tá aqui, eu falei, então traz ele pra tocar com a gente aqui e tal, e foi que na foi no rumo. Mas é isso, cara, e agora você pensa comigo, se a gente não tivesse acesso a essa informação, o Guilherme, por exemplo, a gente não teria tocado com a gente. Ou não, tinha que ir lá na impressora, tirar o xerox da cifra. Exatamente. Pegar pro Guilherme. Provavelmente é igual a Bíblia, por exemplo. Cara, raras pessoas hoje que levam, por exemplo, a Bíblia física na igreja. É verdade, cara. Por quê? Porque tem o app. O pastor nessa igreja brinca às vezes, né? Fala, abram seus aplicativos no versículo, né? Cara, e é genial isso, cara. Porque, por exemplo, eu lembro que antigamente a gente, por exemplo, assim, na igreja o pastor abria a Bíblia dele, versão Almeida, né? E fala assim, vamos fazer leitura em conjunto. Aí virava aquela torre de papel. Versão. Aí cada um tinha uma versão, né? E quando tinha cada um tinha uma versão, o negócio tá falando, e aí tinha aquela leitura que o fulano leu o versículo par, o outro fulano leu o versículo ímpar. Isso, e aí o texto não sabiam entrava no onde contexto parou. Leitura responsiva, né, que eles falam. Mas então, hoje em dia não, cara. Hoje em dia, por exemplo, cara, eu vou pregar em algum lugar, eu levo o iPad, cara. Levo o iPad porque ali eu tenho um aplicativo com as minhas anotações, a Bíblia tá ali também, eu tenho várias versões da Bíblia num aplicativo só. Entende? Apesar de, logicamente, como um bom ancião, gostar muito mais da Almeida do que de qualquer outra versão, né? Mas, então o que acontece?
é muito mais prático. Por exemplo, eu tenho fazendo faculdade de teologia, tinha que pegar muitas coisas, eu tinha que buscar no grego. Cara, eu tenho um livro aqui com um dicionário grego, mas é muito grande. É uma Barça. O que acontece? É umas duas Barças juntas, entendeu? Então o que acontece? Eu tenho um aplicativo, cara, que me faz isso. Sim. Então é muito mais. Lógico, tem alguns que olham com um certo preconceito. Falam assim, o pessoal não leva mais a Bíblia na igreja agora. O pessoal só leva. Cara, mas tá levando. Você tem um aplicativo, como não tá levando? Sim, a ideia da Bíblia, eu entendo que ela tá em todos os lugares, né? Exato. Cara, e isso é um instrumento de divulgação muito forte, né? Então... Um tempo atrás chamavam de crente 007, né? Que era o crente que escondia a espada e... exatamente. Cara, o que eu acho um ridículo, sim, entende? Porque você mostra que você é cristão não porque você carrega uma Bíblia, mas pelas suas atitudes. Claro. Você tá entendendo? Eu acho que se as tuas atitudes não revelam que você é um cristão, nada mais vai. É verdade, isso é verdade. Você entende? Eu acho que é totalmente inútil você levar uma Bíblia debaixo do sovaco. Você pode estar levando uma Bíblia com uma pistola dentro pra assaltar um mercado, cara. Exato. Peito Rexona, não fez uma peito Rexona. Entendeu? Bíblia Rolon, né? Mas você entende? O que eu acho muito bacana hoje de você, por exemplo, fazer. Lógico, tem as pessoas mais idosas, a gente tem que respeitar, lógico, né? Eu não tô pregando nenhuma revolução aqui, né? De agora quem não leva a Bíblia no braço tá errado. Não, tem gente que prefere e deixa assim, né? Ah, sim. Eu acho que é normal isso. Agora, não me venha criticar porque eu uso a minha Bíblia num aplicativo. Lógico. Né? Até porque hoje num tablet, por exemplo, você carrega tudo ali, né? Você tem desde planilhas do trabalho, as cifras da música, a Bíblia, as fotos do culto. Né? Tudo, cara. Exato. Esse é meu celular. Um ganho muito grande. Cara, e até a própria questão tipo, de como isso evoluiu pra nós que somos músicos de igreja, né? Porque, por exemplo, a gente tem um acesso, cara, um acesso violento a poder trabalhar melhor com questão de imagem, com questão de organização do culto. Cara, os avisos, você pode jogar todos os avisos num vídeo bacana, passar, você ganha tempo, você ganha qualidade de culto, né? Porque muitas vezes você vai lá, por exemplo, eu já presenciei muito e já aconteceu em diversas igrejas que eu fui e frequentei por um tempo. Cara, você vai ao momento de avisos, aí o irmão que vai dar o aviso, ele aproveita para dar um testemunho. Entende? Aí ele quer falar sobre algo que marcou a vida dele aquela semana. E o momento de aviso dura 20 minutos. Aí, a pessoa já se distrai. Isso, aí o que acontece? Ninguém aguenta mais. Aí vem o momento dos dízimos e das ofertas. Aí o irmão que vai fazer os dízimos e ofertas, ele quer contar, ele vai lá e lê um versículo da Bíblia, ele prega, fica, entendeu? Vira mais Presta 20 minutos. Você tá entendendo? Sim. E aí o que acontece, cara? Cara, vamos ser bem sinceros. Quem que aguenta 3 horas de culto? Assim, na verdade depende da essência do culto. Mas se for um culto especial, você vai, imagina, todo domingo, 3 horas e meia, 4 horas de culto. Ah, não. Não, mas é que quando eu digo essência, eu digo assim, depende o que está entretendo o pessoal ali. Porque desde às que vezes, não seja obrigação, né? Exato. Mas, por exemplo, às vezes... Tem pregação assim que, nossa, passou ali, sei lá, 1h30, 2 horas, talvez. Você tá falando da pregação em si, né? Não, mas do culto mesmo, assim, talvez desde a parte do louvor, pode ser que aquelas 3 horas ali tenha passado de uma forma tão gostosa pra você que você nem perceba que aquilo foi 3 horas. Mas mesmo de assim, fato, ele segue uma dinâmica. Sim. Mas aí tem uma alternativa, cara. Agora ter essa eu acho que a gente consegue ganhar vários pontos. Mas é o que acontece virando, né? Mas se você tiver o Candy Crush no celular, passa que é uma beleza. Nossa, mãe. Né? Esses irmãos que ficam jogando durante pouco. Deixa eu ficar quieta aqui agora. Mas sabe o que? Mas você tá entendendo? É por isso que eu falo. Tem essas vantagens? Tem, mas né, tem as suas desvantagens também, na verdade. Então a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas eu consigo ver com bons olhos, assim. Por exemplo, a gente consegue. Cara, eu fui anteriormente ainda. Lembro que quando eu comecei a tocar no louvor mesmo, que eu tinha lá os 8, 9 anos de idade, batendo meu violão lá. Cara, a gente não tinha nenhum recurso de projeção. A gente tinha um flip sharp que a gente escrevia as letras lá.
Que era o Flip Sharp é uma... Que é isso, cara? Cara, vocês sabem o que é? Um flip da Sharp? Eu sei. Sabe o que é Flip Sharp? Transparência eu conheço. Não, Douglas, Flip Sharp é o stencil? Não, tipo aquele bloco quadro gigantesco de papel. Isso. Sabe aquele quadro de madeira que vai um blocão de papel que você vai erguendo as folhas assim? Nossa, cara. Nem sabia que isso era usado. Eu achava que você era só fazer projeto. Então, a gente usava na igreja porque não tinha outro. Até tipo assim. É um quadro negro descartável. Escrevia correndo assim a música assim? Isso, então, daí tinha uma pessoa pra virar aquilo lá. Nossa. Exatamente. E daí depois disso, eu lembro que teve um outro esquema de projeção anterior ainda ao retroprojetor, que você colocava uns cardzinhos nele assim, e ele projetava na frente. Eu não lembro o nome daquilo agora. Que era tipo um negativo, não é? Isso, que era tipo um quadradinho pequenininho assim, que vinha tudo projetado num quadradinho pequenininho, que você trocava os slides. Tô ligado. Qualquer. Isso. Aí depois que veio o retroprojetor, né? E que quando queimava a lâmpada era um problema. Cara, é verdade. Porque era super caro. Ninguém sabia as letras. Aí depois disso que surgiu o projetor, né? O multimídia, que tinha que ligar no computador e tudo mais. Que foi um ganho imenso, né? Nossa, foi uma evolução. E isso você já podia trabalhar, porque isso favorece trabalhar com outras questões, né? A questão de, por exemplo, de você conseguir um vídeo bacana para poder passar, né? E, enfim, são as melhorias do dia a dia. Recados, né? Se você quiser dar os recados de forma interativa, isso que eu falei. Você consegue. E fica muito mais gostoso você dar os recados de forma interativa. Porque, por exemplo, o que eu vejo? Você pode dar o recado de forma interativa, você coloca um vídeo lá com os recados semanais. Cara, hoje em dia todo mundo tem acesso a Facebook e tudo mais, posta no Facebook, depois de novo a pessoa tem como ver aquilo ali diariamente, né? Não, isso é verdade, até porque a pessoa consegue. Muitas vezes o que acontece? A pessoa ouviu que vai ter alguma coisa, não sei na onde, não sei que horas, na casa de fulano. Mas assim, morre ali, né? Às vezes não participa porque não lembra onde é que não... Isso, e você posta tudo. Por exemplo, cara, quanta gente que conheceu a minha igreja pela página do Face, cara. Teve uma vez, cara, que é muito legal, uma menina lá da igreja, ela não era cristã, não frequentava igreja nenhuma, dela sentiu que ela precisava de uma igreja, precisava procurar Deus e tal, e ela mora pela região ali onde está localizada a minha igreja. Ela foi e digitou lá no Google: igrejas próximo ao bairro tal. Nossa. E apareceu a minha igreja lá, cara. Olha que legal, cara. Aí a página lá da C3 Curitiba, e ela foi lá e clicou no link, já direcionou pra página do Face, ela viu, nossa, o ambiente é diferente e tal, eu vou lá. E foi, cara, e tá lá. Olha só que Deus. Né? Então, cara, e quantas outras pessoas que conheceram, tava desigrejado e não tava mais em igreja nenhuma, de repente eu vi um amigo meu compartilhando lá a página de vocês e vim, né? E criando evento, convidando, o cara criou um evento e foi lá e convidou todos os amigos, falou, nossa, cara, fulano que criou um evento, que tal dia, tal lugar, acho que eu vou lá, e acaba indo, né? Sim. Então, isso que... Mas essa divulgação também, essa facilidade também do acesso às informações pro nosso meio, até o que a gente tá fazendo hoje, que é tá gravando, tá fazendo, né, o nosso site, tá colocando no ar, é uma coisa boa, porque você pode, né, que nem você falou, tá alcançando pessoas que às vezes estão ali na região, que estão ali na internet. Hoje, sei lá, bateu uma vontade de ir numa igreja, vou lá conhecer o trabalho desse pessoal e vou ver se esses caras que tanto falam que é legal, que vou lá conferir isso. É uma forma de evangelizar também, né? Que nem legal. O que a gente está fazendo, né? Tá conversando, divulgando os nossos trabalhos. Eu acho bacana isso. Claro, sem dúvida. Na verdade, nós temos que utilizar toda essa tecnologia aí para divulgar as coisas do reino, né, cara? Que é o objetivo, Exato. Né? Na verdade, hoje aquele... Assim, claro, não pode generalizar, mas o ID e fazer discípulos, né, para falar da palavra e tal, tá mais fácil, se você for pensar, devido a essa questão da internet. Claro que isso não é uma desculpa para você ficar sentado no sofá, retweetando e postando só e não fazer nada, né? Mas
de alguma forma isso alcança, né, cara? Claro que alcança. Porque, na verdade, assim, lembra, quando eu sempre falo muito dessa questão das tribos, né? Então, hoje tem os roqueiros, tem os pagodeiros e tal, e tem os crentes de terninho, tem os crentes mais despojados, e hoje tem os crentes da internet, cara. É mais uma geração, mais um tipo de... mais uma tribo, né? Os que ficam conectados, né? É os cybercrentes, né? Cybercrentes, é isso aí. Né? Mas o legal disso tudo é porque isso, por exemplo, pra nós que gostamos das coisas bem humoradas, é um ganho bem grande, né? Uhum. Porque a gente acaba conhecendo figuras extremamente bizarras, né, na internet. E isso é muito legal. Por exemplo, de repente você olha aquele cara que você acha tão quietinho na igreja e o cara despiroca na internet. Né? E é muito engraçado, você olha e você fala assim, nossa, cara, esse cara é engraçado, só que você vai conversar com ele e ele não fala uma palavra. O cara é quietinho e tal, né? Isso, e é divertido. Só que a gente acaba também, igual o Guilherme falou assim, a gente pode postar e tal. Só que também tem aquela galera que parece que trava o dedo no compartilhar ali, né? Ah, sim. Meu Deus, cara, e daí começa a ficar chato também, né? Porque você fala assim, cara, que coisa chata, esse cara tá falando de novo disso, tá comentando de novo, tá compartilhando de novo, isso acaba ficando maçante, né? Eu acho que o grande ponto da internet é a informalidade, né, cara? É informalidade. Poucas pessoas colocam a cara, a tapa, né? E também não é necessário, né? A não ser quando você tem igual no caso do Verticast, que é um podcast, nós estamos aqui expressando nossa opinião, né? Vai às vezes bater de frente com a opinião de outras pessoas, né? Ou muitas outras podem concordar também, né? Mas a gente está dando nossa opinião aqui para discussão, né? Tanto é que a gente sempre fala, entre em contato, né? Porque nós não, como questão de opinião, é sempre bacana você ter um feedback. Até para aprendizado, né, cara? Às vezes você fala uma bobagem lá, não é bem assim e tal. E a gente vai estar revisando isso, né? Pode estar tendo essa discussão. A internet é isso, né, cara? Mas não necessariamente você precisa se expor para evangelizar e tal. Exatamente. Até porque, cara, eu vejo assim que algumas pessoas, por exemplo, usam desse meio de ferramenta e falam assim, não, eu vou mostrar para todo mundo que eu sou crente. Como eu falei, né? Mas às vezes é só uma imagem. Né? Às vezes o dia a dia não é nada daquilo. E aí, cara, que acontece como várias vezes eu já vi alguns falando assim, pô, mas o cara compartilha um monte de coisa de crente lá, mas eu já vi falando isso e aquilo. Não, o cara diz que é crente, mas me deve tanto. Cara. Diz que é crente, mas me enrola. Aquela menininha lá diz que é crente, mas nossa, já vi fazendo umas loucuras. Entende? E aí o que acontece? Acaba mais envergonhando do que agilizando. Que é muito fácil ser crente na internet, né? Você colocar aquela máscara ali de não pecador. Na verdade é muito fácil você ser religioso. Isso. Religioso. Então, o fato de você ser religioso, falar assim, porque isso, porque aquilo, porque Jesus habita em mim, e não sei o que, porque eu sou um instrumento da tua vontade. É mesmo? Será que é? Porque é muito fácil você falar isso, mas agora, e você fazer, e de repente, é aquilo, aí você tem que tomar cuidado, porque de repente você só é um crente de internet. E outra coisa, pessoas que só sugam as informações da internet também, né, cara? Exato. Tem tanta coisa bizarra rolando na internet de conteúdo cristão, né, cara? Não, cara, e tem outras coisas que são engraçadas. Eu vou ter que contar isso, cara. Provavelmente, mas é muito engraçado. Eu fui almoçar na casa da minha mãe essa semana. E daí, batendo papo com ela lá, cara, ela rachando o bico de rir, porque uma tia, ela tá estocando comida em casa. Aham. Tá estocando comida. E ela contava e rachava o bico, né?
Daí eu falei assim, mas por que, mãe, que a tia tá juntando comida? Não, porque diz que ela viu um vídeo lá na internet lá que diz que vai estourar uma guerra civil no Brasil. E aí ela tá com medo de estourar a guerra e ela não ter comida depois. Ela tá estocando. Cara. E ela tá estocando comida, cara. Aí eu falei, daí ela perguntou pra mim se você não tava estocando comida também. E eu também preocupado com a gente. Falei, bom, já que ela tá estocando, nem vamos preocupar, que se faltar comida na minha casa, eu vou na dela. Mas é igual o Guilherme falou, né? A pessoa sobe, tadinha, lógico, minha tia. Ela a gente tem essa tendência, né? Porque já é mais de idade e tudo mais, e às vezes não sabe filtrar mesmo, né? Uhum. Não, mas tem gente que não precisa ter uma idade avançada pra não saber filtrar as informações. Muita gente sem dúvida. Que tá com a cabeça bem boa, mas eu não sei se a pessoa não sabe filtrar ou não quer. Eu não sei se de repente não seja mais fácil aceitar aquilo como verdade do que, enfim, estudar, procurar saber. Até as próprias pregações, vamos dizer assim. Quando a gente ouve tanta coisa boa, mas ao mesmo tempo, né, tem tanta coisa distorcida, tanta coisa que eu não vou citar a igreja, nome, enfim, mas eu já vi mas eu já vi membros de uma determinada igreja que eles não podem de forma alguma questionar o pastor. Eles não podem de forma alguma ir buscar em nenhum lugar saber se aquela informação que eles obtiveram ali durante o culto é verdade. Tanto é que assim, eu já vi membro falando que nem a Bíblia eles leem durante a semana. Tá feio, hein? Pra você ter uma ideia. Que aquela verdade que o pastor diz no domingo ali à noite é absoluta. E que eles não contestam. Eles não dão lado para questionamentos, né, na verdade. Eu já vi gente que já foi atrás de informação e viu que não era bem aquilo que o pastor estava falando, foi questionar o pastor mandou colocar em disciplina, porque estava sendo um rebelde. Uhum. Então, isso acontece muito, né? Eu não sei até que... Então, por isso que eu digo assim, eu não sei se é só a idade da pessoa ou é a preguiça mesmo. Porque, assim, você sabe o que acontece? Aí é o que eu falo que é a questão do religioso. Porque é muito mais fácil você ser cristão cumprindo regras. Uhum. Então, você entende? E aí você tem alguém pra responsabilizar. Não, mas eu fiz isso porque o pastor falou pra fazer. Então, você entende? Então, é assim... hoje em dia, sabe, Kelly, que eu penso assim como teólogo e tudo mais, eu analiso que as pessoas hoje não têm desculpa pra ficar na ignorância. Sabe? Eu vejo assim, porque, sabe por quê? Se você quer comprar um celular, você não pesquisa horrores? É verdade. Você vai atrás. Se você quer comprar um notebook, mesma coisa, porque você sempre quer buscar algo melhor, né? Então sempre você quer ter um produto bom, você quer ter algo de qualidade, né? Então, com o evangelho se tornou muito, muito fácil. E isso é um instrumento muito bom também para desmascarar muita gente que tem pregado errado aí por aí, sabe? Então, por exemplo, se a pessoa está na ignorância hoje, infelizmente é porque ela quer ficar nessa ignorância, porque sabe aquela velha frase assim? Porque a ignorância é uma dádiva em certos casos. né? Mas só que sabe, eu acho que isso é você se omitir a realidade. Eu fico pensando assim, eu tava até conversando sobre isso com minha esposa nesses dias, porque muitos pastores falam assim que não gostam de ser questionados, porque eles também têm preguiça de buscar informação. Porque quem disse que você vai ter resposta de todos os questionamentos? Não, e às vezes o cara pegou aquilo de uma outra pessoa. Exatamente. E tá batendo no peito dizendo assim, Deus me orientou a falar dessa forma com vocês. E às vezes o cara pegou um texto lá no Google da vida, lá, distorceu, trouxe pra realidade dali da igreja e foi Deus que mandou dizer. Nada contra o foi Deus que mandou dizer, mas eu penso que é o seguinte, né? Se você é um líder, você tem que estar pronto a responder as pessoas. E outra, eu acho que hoje se tornou algo muito bom o acesso à informação, porque
pelo seguinte ponto. As pessoas, eu sou muito adepto de um seguinte pensamento: Jesus, ele veio para tirar o seu pecado, não para tirar o seu cérebro. Sabe? Bacana isso. Então pense. Sabe? Você é um ser pensante. Sabe? Tanto que Paulo fala: provai tudo nas escrituras. Entende? Sim. Então eu acho que é o seguinte: você tem a obrigação, se você ouviu algo que te soou estranho, você tem a Bíblia, que é a maior ferramenta para nós cristãos. Olha na Bíblia, vê se aquilo realmente bate. Se você, por exemplo, tem algumas dúvidas, você pode ali no Google, dar uma googada ali, você vai pesquisar. Tem muita gente séria trabalhando na internet com cristianismo sério e autêntico, que você pode tirar informações, você pode tirar dúvidas. Cara, você vai achar N formas, né? E obviamente, eu penso assim que isso também aumenta a responsabilidade de nós como líderes, porque querendo ou não, se vocês não tem alguma liderança na igreja de vocês, vai chegar a época de ter, isso é fato, né? Porque a gente vai ficando mais velho, a gente vai chegando ao ponto de assumir responsabilidades dentro da igreja, e isso acaba com aquela história assim: você vai fazer isso por quê? Porque Deus mandou. Não, isso é muito pouco. Sabe? Eu acho que você tem que estar pronto para dar. Não, realmente Deus está direcionando para que a gente faça isso, mas isso está embasado na palavra de Deus. A Bíblia fala que a gente tem que fazer isso. Então tá tudo muito certinho, sabe? Não é aquilo assim de fazer por fazer, sabe? Fazer sem conteúdo. Isso, sem conteúdo, sem essência, sem o porquê, sabe? Eu acho que é muito proveitosa toda essa tecnologia, porque isso nos faz repensar. E outra coisa, isso nos faz também ter a responsabilidade de estudar cada vez mais. Porque as pessoas com acesso à informação, a muita informação, o que vai acontecer, meus amigos queridos? Essas pessoas vão questionar muito mais, e essas pessoas vão se tornar cada vez mais duras e céticas em aceitar o evangelho. Então, se a gente não acompanha isso, se a gente não pega e analisa essas questões e começa a aumentar o nosso conhecimento, entende? O que acontece? Nós vamos ter uma certa dificuldade de evangelizar. Aí as pessoas falam assim: mas a verdade de Jesus é absoluta. Claro que é, a verdade da Bíblia é absoluta. Claro que é, pra nós. É verdade. Sim, pra nós. Entende? E aí o que acontece? Nós temos que convencer as pessoas de que o evangelho é a verdade? Não, porque convencer é o Espírito Santo quem faz. Mas nós temos que pregar, né? E nós temos que pregar de forma inteligente. Você entende? Não de uma forma burra e de uma forma que soe como manipulação em massa e não como um verdadeiro evangelho que é de Cristo. Até deixa eu só abrir um parênteses, né? A gente vê algumas questões, eu tava falando daquelas coisas bizarras da internet, a pregação que prende o irmãozinho através do medo, né? O cara, tipo, ele joga, por exemplo, galinha pintadinha causa gripe o temer a Deus de forma distorcida. Tá ligado? Umas coisas bizarras assim, né? Então isso não é uma pregação inteligente, né, cara? Pode. Não. Nossa, esse da galinha pintadinha é uma coisa, é um caso bizarro que aconteceu, assim, que o pastor falou pro membro que não podia deixar o filho assistir galinha pintadinha porque transmitia gripe. Muito estranho, né? Do frango. Porque assim, tem uma musiquinha lá que fala não sei o que de flu, e daí, nossa, e daí tem essa parte do flu que tá idolatrando a influenza, não sei o que. E pasmem vocês, eu ouvi essa bizarrice e fui na internet ver até que ponto isso tava, e tem milhares de comentários sobre isso, milhares de mães discutindo em fóruns que galinha pintadinha transmite gripe. Eu achei um absurdo isso. Quer dizer, é bem pior do que o Fofão, né? Porque o Fofão, quando tinha o arpão da morte lá, pelo menos ele tinha um, né? Ai, meu Deus. Mas, cara, sabe o que é o que eu falo?
A gente tem uma ferramenta muito boa na mão e a gente tem que saber usar. E aí entra aquela velha questão de todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm, nem todas edificam. E aí também tem aquela questão de todas as coisas me convêm, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, né? Então a gente tem que lidar com essas questões. Então a internet é algo muito bom, é algo que pode nos edificar, né? É algo que pode nos trazer um benefício muito grande, mas é algo que não pode nos dominar. Eu achei um versículo aqui de 1 Coríntios